No livro de Mateus, capítulo 7, no versículo de número 1, nós vamos começar a leitura. Deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia. Para você que está em casa, você vai poder acompanhar aí pela sua tela, pela sua televisão. Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus diz assim, ó: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Vamos entender aqui essa palavra que Jesus trouxe aqui para os seus discípulos. Quando falamos de julgamento, já em algumas oportunidades eu já falei aqui no programa, quando falamos de julgamento, logo nós entendemos que é talvez um julgamento, de várias pessoas, mas a maneira de você julgar. Como que você julga as pessoas? Como que você faz em uma situação que esta pessoa está errada, vamos dizer que essa pessoa realmente esteja errada, como que você faz para tratar desta pessoa? E normalmente nós encontramos os erros nas pessoas que são parecidos com os nossos. Jesus está tentando mostrar, dizendo, gente, não sejam julgadores dos seus irmãos. Não julgue ele porque ele erra nisso, que ele erra naquilo, porque você está julgando o seu irmão, mas você tem que ter um cuidado para que você também não venha a ser julgado da mesma maneira que você está julgando. Se você mede uma pessoa de acordo com a fé dela, o pecado dela, se você mede uma pessoa de acordo com o erro dela, você também será medido de acordo com o seu erro. Se você também julga, pastor, mas é a minha cunhada, é minha nora, mas é a minha sogra, eu não aguento essa mulher, porque essa mulher não presta, porque ela é uma cascavel, porque ele não sei o quê, porque essa pessoa só quer mal de mim. Talvez sejam palavras, até pesadas, mas talvez é o que sai da tua boca. Porque esses vizinhos aqui não prestam, porque eles fazem isso e aquilo outro. Sabe aquela pessoa que ela sempre tem uma palavra para condenar? Ela sempre tem uma palavra para poder, como diz, a Bíblia fala que chama-se uma peçonha mortal. O que é uma peçonha mortal? É como um veneno. Tem pessoas que ela tem questão de, ela faz questão de tentar amaldiçoar a pessoa. Ela faz questão de poder achar um erro na vida de alguém. Ao invés de orar para que essa pessoa saia do pecado ou para que ela enxergue o tamanho do erro que ela está cometendo. Você já percebeu outra coisa também? Uma pessoa que ela vive em um pecado, ela fica cega, ela não enxerga o pecado dela. Normalmente, todas as pessoas que estão em volta enxergam o erro dela, todas as pessoas percebem a falha que ela tem, mas ela mesma não percebe. E quando nós nos tornamos juízes, julgadores das pessoas que cometem falhas ao nosso redor, automaticamente eu estou me fazendo de justo. Automaticamente eu estou me colocando na posição de justificado, na posição de alguém que não erra, alguém que não falha, alguém que não comete delito, alguém que não comete falhas, pecados. Por isso Jesus ele deu esse puxão de orelha, eu chamo de puxão de orelha. Não julgue se você não quer ser julgado. Pastor, mas eu faço tudo certo e as pessoas ficam falando mal de mim. Pastor, o senhor não entende, porque eu faço tudo certo e mesmo assim as pessoas pensam mal de mim, pastor. Por que eles fazem isso? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão fazendo com você exatamente o que você faz com elas. Exatamente, um coração de julgador, um coração de alguém que é juiz, você talvez ache que tenha direito de fazer isso, sem lembrar que você talvez tenha erros iguais ou até piores do que o seu irmão.
Porque Jesus, ele falou no versículo de número 3, ele disse assim, ó: por que você está reparando no argueiro do que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Você consegue enxergar um cisco no olho do teu irmão. Ô irmão, tô vendo um cisco aí no teu olho. Mas tá uma pessoa, né, irmão, com o olho inteiro tapado, a pessoa não está enxergando nada. Às vezes, a maneira de, querer sempre se sobressair, a pessoa que quer sempre estar por cima, a pessoa que quer sempre estar certa, ela nunca vai conseguir entender que está errada, ela sempre vai achar erro nos outros. Porque aquela igreja faz isso, porque aquilo faz aquilo. Eu acho que eles não podiam fazer assim, porque lá eles fazem desse jeito. Eu não concordo com isso. Sabe aquelas pessoas que sempre elas são do contra. Nada para elas tá bom, nada é positivo, nada é verdadeiro, tudo é mentira. Tudo é falsidade. Esse negócio de oração da fé que cura a pessoa é tudo mentira. Porque esses demônios que manifestam é tudo mentira. Na verdade, a pessoa que fala isso, ela tem receio dela mesma manifestar com o demônio. Uma pessoa que ela vive como julgador do seu irmão, a Bíblia fala que quem quiser ser julgador do seu irmão será réu no fogo do inferno. Amados, não julgue o seu irmão. Não condene a pessoa. Pastor, mas olha o que ele fez. Olha o que ela fez. Tem que morrer mesmo. Tem que matar uma pessoa dessa. E se fosse teu filho? Você julgaria assim? Se fosse meu filho também. Olha, eu vou dizer para você com quase 100% de chances que você não faria do mesmo jeito. Mas os meus filhos eu eduquei, porque esses fulano... Cuidado, hein? A minha mãe dizia assim, cuidado para não cuspir para cima, para não cair na testa. Cuidado, porque às vezes você está cuspindo para cima e daqui a pouco quem vai passar pela situação é você. Então veja que Jesus, ele não estava somente dando um ensinamento, era uma exortação. Você tem que ter o cuidado de não ficar julgando as pessoas. Esse pastor pregando, esse ladrão aí, você já me viu roubando alguma vez? Como que eu posso levantar um falso testemunho desse? Então a gente tem que ter um cuidado. Porque eu não assisto esses pastores, porque esses pastores só ficam pedindo dinheiro. Os milagres que acontecem, talvez você não fale. Mas quando o pastor pede a oferta, o dízimo, quando o pastor fala das obras que fazemos no reino de Deus, fazemos as obras do Senhor, em quantos países estamos falando de Jesus? E talvez você fique contra. Você não goste, julga, fala de coisas que não sabe. Claro que estou falando de uma área. Assim como também pode ser numa empresa. Porque esse patrão ele só quer gente mal, porque ele não aumenta o salário. Talvez você não saiba que ele está com a corda no pescoço e não consegue te dar o aumento. Se te der um aumento, vai chegar uma hora que ele vai ter que te mandar embora. Existem coisas que nós julgamos, nós achamos que uma pessoa, você olha para o rosto dela, você acha que ela está triste, não quer falar comigo, essa pessoa é mal encarada, essa pessoa não tem amor pelas pessoas. Sabe aquele sentimento de julgar? E isso é normal, isso é do ser humano, o julgamento. Só que Jesus disse, você precisa se controlar e parar de ficar julgando os outros. Mas olha o que ele fez, pode ser o pior pecado do mundo. Não convém a mim e a você julgar ninguém. E eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar marcado aqui, que eu vou voltar aqui e vou com vocês lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Aconteceu um caso bem parecido com um dos homens que eu posso dizer para você, que era um dos homens que qualquer pessoa talvez teria inveja de viver o que ele viveu. Porque ele tinha uma comunhão com Deus que era extraordinária. Ele tinha uma comunhão que muitos queriam ter. Muitos queriam viver essa comunhão que Davi tinha. Só que mesmo sendo Davi, mesmo sendo um grande homem de Deus, mesmo sendo um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, ele também falhou. E ele falhou de uma maneira tal que ele deixou algumas coisas acontecerem que, se ele não tivesse feito, ele teria tido um reinado de perfeição. Ele teria sido um homem perfeito diante de Deus. Porém, este vacilo dele, até mesmo eu vou usar deste exemplo, porque foi o caso que aconteceu com ele. Logo após ele ter cometido uma atrocidade. Como assim? Davi, ele fez com que um homem chamado Urias fosse para a batalha,
no tempo que os reis saíam para a guerra à frente da comitiva de batalha, o Davi ficou em casa. Davi não foi lutar. Davi não foi pleitear a causa dele. Davi não foi fazer a parte dele. Olha, eu vou até usar de um exemplo aqui, que é bem corriqueiro nos dias de hoje, a gente escuta as pessoas falando assim, né? Quando a mente da pessoa está vazia, ela está deixando uma oficina para o diabo trabalhar. Mente vazia, oficina para o diabo. Se você está parado, você não está orando, você não está indo para a igreja, você não está buscando a palavra, você não tem lido livros, você não tem buscado a direção de Deus, você está ficando vazio de Deus. E quando você fica vazio de Deus, é a oportunidade que o diabo quer para te derrubar. O diabo quer que você desanime, o diabo quer que você pare, o diabo quer que você deixe de buscar a Deus. Mas por qual intuito isso, pastor? Por que o diabo quer isso? Ele quer fazer esse mal comigo para que eu dê o espaço livre para ele trabalhar na minha mente, para ele fazer comigo o que ele quiser. E isso é um caso muito sério, porque quando ele mandou Urias para a batalha, ele colocou ele na frente da comitiva de guerra, porque ele tinha cometido adultério com a esposa deste amigo que estava lutando por ele. Ele tinha traído este amigo que estava lutando pela causa de Israel, à frente da batalha, levando ali o nome de Davi à frente, e ele ainda conseguiu fazer essa atrocidade. Ele viu a mulher ali banhando-se, a Bíblia diz que ela estava nua, o diabo preparou tudo certinho a cama de gato para ele. Preparou certinho a armadilha. A mulher estava preparada, né? Ela estava tomando, a Bíblia diz que ela era uma mulher linda, uma mulher bonita, estava ali se banhando nua no terraço da casa dela. E aonde estava Davi? Na luta, na guerra? Não, Davi ficou em casa. Quando você deixa de pleitear, quando você deixa de lutar pela palavra, pelo evangelho, você vai se afastando das coisas de Deus e o pecado vai começar a te dominar. O desejo da tentação, o desejo de fazer a coisa errada vai vir. E quando Davi fez isso, ele cometeu esse adultério. E ele acabou engravidando essa mulher. O nome dela é Batseba. E quando ele engravidou essa mulher, ele fez com que Urias voltasse da batalha. Urias chegou na porta do rei e não foi para casa. Ele ficou deitado a noite toda, ele passou a noite em claro na porta do rei, porque ele dizia, eu sou fiel. E os meus irmãos estão em guerra, em batalha, eu não vou para minha casa me deitar com a minha esposa, ficar feliz com a minha esposa enquanto o meu povo está sofrendo. Rei, eu não queria ter vindo, eu queria estar batalhando com o meu povo. Olha a fidelidade do Urias. Só que era tudo uma armadilha que Davi estava tentando fazer. Veja que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Um erro faz você errar outra vez. E aquele erro, quando torna-se corriqueiro, você continua fazendo como se não fosse nada. E aí o olhar do julgador vem agora. Aí o Urias, ele foi colocado à frente da batalha, ele morreu. Agora Batseba tornou-se mulher de Davi. E agora vem um profeta, um homem de Deus, vem trazer a palavra para Davi. E agora entramos novamente no mesmo assunto que começamos. Jesus disse, se você não quer ser julgado, pare de julgar as pessoas. Olha o que diz o versículo de número 1 em diante. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro que era pobre. O rico, ele tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos, e igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas, e para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Olha para o pastor, vamos entender o seguinte, para a gente entender claramente. Eu fiz a leitura extensa. Natã, o profeta, entra na casa de Davi, homem de Deus, veio trazer uma palavra. Natã chega na casa de Davi
e fala: Davi, deixa eu contar uma história para você. Você precisa guardar isso que eu vou te falar. Teve um homem que tinha muitas vacas, muitas ovelhas, e ele passando pela cidade onde tinha um homem bem pobre, que tinha também uma ovelhinha, uma única ovelha. E essa ovelha não era uma ovelha, né, que ele usava para corte ou para lã. Ele tinha essa ovelha de estimação. A Bíblia diz que ele tinha a ovelhinha que comia junto com eles na mesa. A ovelhinha vivia, quando esse pobre homem ia passear, a ovelhinha ia junto. Era a ovelha de estimação. Aquela ovelha que ia passar a vida toda ali junto com esse pobre pastor de ovelha, ia ficar ali com ele a vida toda. Só que esse homem rico passando, ele cheio de ovelhas, cheio de vacas, ele olha para aquela ovelha. Acredito eu que aquela ovelha, ela era muito bonita, era muito bem cuidada, até porque se você olhar para a história que é contada, a ovelha que tinha esse pobre homem, ela comia junto com ele, e a Bíblia diz que essa ovelha dormia no peito desse pobre homem. Para essa ovelhinha, né, a gente sabe que ela tem um mau cheiro, né, porque ela fica no campo. Essa ovelha era bem cuidada. Essa ovelha era diferente das outras ovelhas que tinha esse homem. E quando este homem rico passa por esta cidade, ele vê aquela ovelha e fala: olha, eu quero aquela ovelha ali. É aquela ali que eu quero. Vamos matar essa ovelha aqui, porque é dela que eu quero comer. E na mesma hora Davi ficou furioso. Como que um homem faz isso? Vive o Senhor que este homem que fez este grande mal, ele tem que morrer. Lembra que eu falava há alguns minutos? O julgamento que você julga é a maneira que você vai ser julgado. Versículo de número 6 agora. E versículo de número 6, melhor dizendo. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. E porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, e eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Sabe o que Natã disse? Ô Davi, esse homem que eu estou falando aqui, essa história que eu acabei de contar, o homem dessa história, o homem rico dessa história é você. O homem que deveria ter tido cuidado, você teria... E eu vou ler para poder explicar. Versículo 8. Ele livrou o Senhor da mão de Saul. O versículo 8. E te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres te deu de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto ainda fosse pouco para você, acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste como a espada dos filhos de Amon. Então, o que Davi escuta? Este homem mau, que você tem desejo de matá-lo, esse homem é você. Esse homem que tomou essa atitude foi você. Ele fala isso numa clareza e algo que eu fico pensando dentro de mim, porque ele estava pronto a matar o homem que tinha levado a pequena ovelhinha, a ovelha de estimação dessa história. Só que o profeta estava contando uma pequena parábola para poder mostrar para ele que o tamanho do erro que ele tinha feito, o tamanho do pecado que ele tinha feito, o tamanho da atrocidade que ele havia cometido. Por isso, a palavra de Jesus no tocante que nós precisamos guardar no dia de hoje: não julgue a seu irmão, para que você não seja julgado, porque da mesma maneira que você julga o teu irmão, você será julgado também. Eu imagino a tristeza, o semblante de Davi deve ter caído, ele deve ter se emudecido, e o pior não é isso. O pior é que o julgador, ele gosta de julgar todo mundo, ele vive sofrendo. O homem de Deus, grande homem de Deus chamado Davi, olha o que ele escuta da parte de Deus, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu, para que te seja por mulher. Como ele cometeu esse tremendo delito,
Deus falou, olha, a partir de hoje você não vai ter paz mais. Você vai viver em guerra. As coisas vão sempre, você vai viver e sempre vai ter batalha. A espada nunca vai sair da tua casa. Às vezes, a maneira de a gente agir parece estar da melhor. Não, pastor, mas é o que eu penso, é o que eu acho. Eu falo dessa maneira e não falo com um olhar de maldade, nem com um sentimento de querer condenar ninguém, muito pelo contrário. Mas o que eu acho, o que você acha, não vale nada perto da palavra de Deus. Pastor, como assim não vale nada? Verdade, Mateus 7, versículo de número 3, ele diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É fácil olhar para o pecado do irmão, é fácil olhar para a pessoa que está errada, é fácil julgar a pessoa que está no erro. Difícil é você reconhecer o teu erro, isso é difícil. Aí Jesus termina o versículo 4, lá de Mateus 7, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ele disse isso aqui agora para mim, para você e para todos aqueles que precisam ouvir essa palavra. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Esta é a palavra que Deus enviou para o Davi. Você é um hipócrita. Você quer matar o homem que levou a ovelhinha deste pobre homem, mas você levou a única mulher que o Urias tinha. E sem falar, sem você imaginar e pensar de uma maneira diferente, o Davi, ele tinha várias mulheres. Ele tinha acesso a todas se ele quisesse. Ele tinha acesso e Deus tinha dado. O próprio profeta disse, se você tivesse me pedido até mais, eu te daria mais. Mas você não quis o que eu tinha para te dar, você quis pegar o que não era teu. Cuidado com o julgamento. Pois neste julgamento você mesmo pode passar e sofrer a pena da qual você queria colocar sobre os lombos de alguém. Você mesmo pode pagar essa dura pena que você quer colocar sobre alguém. Você quer julgar alguém? Tenha cuidado. Se você tem visto o erro de alguém, ore, abençoe essa pessoa, não julga ela não. E se você está num erro como Davi errou, se você está numa tentação para errar, ore a Deus. Ore a Deus para você não cair nessa tentação. Ore a Deus para você não trair a confiança do Senhor, porque senão a espada vai vir, como diz a própria palavra em Gálatas capítulo 6, tudo que se planta colhe. A colheita de Davi foi a briga eterna dentro da casa dele por conta do que ele fez. Tem coisas que não vão se apartar da nossa casa se nós não nos arrependermos. Que Deus fale mais com você. Vamos orar? Prometi que faria a oração e até abençoando as crianças que tornaram para a escola agora, recentemente, abençoando as crianças, abençoando os familiares, para que sejam imunes contra este mal em nome de Jesus. Vamos orar? Pegue o seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, que saibamos, ó Deus, medir as palavras dos nossos lábios, que saibamos, meu Deus, medir, ó Deus, as consequências das nossas atitudes e que saibamos, ó Deus, enxergar a Tua palavra não somente num contexto daquilo que eu quero, mas enxergar por um todo. Reconhecer, ó Deus, que a consequência pode me fazer um grande mal se eu não me atentar para a Tua palavra. Por isso, meu Deus, eu te peço que todos aqueles, ó Deus, que estão vivendo este sentimento, estão vivendo embates assim, que haja libertação, que haja, meu Pai, liberdade para que essas pessoas saiam destes erros. E eu lhe peço também por aquelas que estão doentes, por aquelas que estão enfermas, aquelas que estão internadas, aquelas que estão nos hospitais, que sejam guardadas e protegidas pelo Senhor. Peço também, meu Deus, a Tua proteção sobre as crianças que agora de pouco em pouco têm tornado para as escolas, que elas estejam imunes contra este Covid, contra este vírus, assim bem como os professores, diretores, secretárias, as mulheres que cuidam da limpeza, da organização, as governantas, os pais, que haja a Tua proteção sobre eles, que eles estejam imunes contra todo o mal, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré.